Valeu, meus irmãos, graça e paz. Bom estar aqui no CCA, né? Essa igreja que tem nos abençoado muito lá em Petrolândia. Eu e minha esposa trouxemos João e Amanda, estão ali na casa do meu querido Adalto e Rosana, né? Onde nós fomos bem acolhidos ontem à noite. E chegamos aqui nesse frio tão gostoso, né? E é uma honra para nós voltarmos aqui ao CCA, né? Rever os irmãos, né? Eu conheço muitos de vocês e não decorei o nome de todo mundo porque não dá para decorar, mas é bom ver aqui Tiago, né? Dona Maria ali, seu José, eu sei o nome de muita gente, tá bom? Então, queridos, olha só, eu queria compartilhar com vocês uma palavra simples, mas uma palavra que tem me abençoado muito em Petrolândia. Há alguns meses atrás, eu comecei a ler livros antigos da minha biblioteca, e eu até compartilhei com o pastor Marcos. Eu comecei a ler livros que falavam dos pais da igreja, daqueles homens e mulheres que ministraram com profundidade para a geração de 100 anos atrás, né? Então eu gostaria de pregar um dos temas que foi muito pregado há 100 anos atrás, como também na Reforma, como também na Idade Média, o conhecimento de Deus. E eu queria compartilhar de forma bem simples, não quero dar aula de teologia, mas eu preciso muito lhe dizer, né, que nós, igreja aqui em Caruaru, lá em Petrolândia, nós somos uma igreja moderna, tecnológica, nós somos uma igreja que tem um louvor top. Nós somos uma igreja que somos contemporâneos, não é verdade? A gente usa roupas que caem bem, né? Os pastores, por exemplo, Marcos e Cristiane, eles são chiques, não é? Como eu também sou chique, eu e a minha esposa, não é? Nossa igreja, ela logo telão de LED, microfones bons, cadeiras acolchoadas. Nós somos uma igreja moderna, mas nós não deixaremos nunca de ser uma igreja baseada em princípios, né? Então eu oro a Deus para que em Petrolândia, lá de forma razoável, nós somos uma igreja jovem, nós somos uma igreja firme. Mas eu disse alguns meses atrás em Petrolândia, nós vamos modernizar a nossa forma de viver como igreja, mas nós não vamos deixar de lado os pilares, né, que fizeram a igreja avançar durante todo esse tempo. Então eu queria pregar hoje à noite, né, sobre o conhecimento de Deus. Repete comigo: conhecer a Deus, a coisa principal. Eu também quero me basear nessa palavra um pouco com raiva. Até vou tomar água aqui, vou explicar a minha raiva. Eu fico chateado, né, com membros de igreja que têm 2, 3, 4, 10 anos e são rasos, não tem nenhuma profundidade. E a igreja tem escola ministerial, a igreja tem discipulado. Nossa igreja há 10 anos que a gente acompanha aqui, junto com o pastor Marcos, essa visão de discipulado, de treinar pessoas. E eu fico chateado. Claro que eu não bato em ninguém, eu não empurro ninguém, mas tem hora que dá vontade, pastora Cristiane, de sacudir algumas pessoas, porque elas estão há décadas na igreja e elas não saem da beira do rio, né? Vou explicar a expressão beira do rio. Pastor Marco falou que eu moro na represa, né? Então na antiga cidade onde eu nasci, que está debaixo d'água, não era um lago, era rio de verdade, o Rio São Francisco. Então os meninos, quando a gente é criança em Petrolândia, os meninos, pastora Cristiane, só pode tomar banho na beira do rio, onde tem aquela água rasinha. E aí a gente fica brincando na beira d'água e fica aquela lama, né? Porque não dá para a gente ir para o fundo. Mas as pessoas que sabem nadar, elas nadam em águas mais limpas e mais profundas. Então, usando essa alegoria, milhares de crentes em Petrolândia, talvez aqui em Garanhuns, eles não saem da beira do rio. Eles ficam tomando banho, sabe, só no raso. Eles nunca experimentam algo maior e mais profundo em Deus. E eu, como pastor, como crente, eu sempre estou desejando conhecer mais a Deus. E eu espero e eu oro para que você aqui em Garanhuns não se conforme em ficar todos os anos marcando o passo no mesmo lugar, sem que você avance para um conhecimento maior de Deus.
tá certo? Então, cria vergonha, tá? Toma jeito e saia do raso e vai lá, mergulha em Deus. Deus tem mais para você em nome de Jesus. Um dia desse na rede social, né? Nós somos uma igreja tecnológica, nós temos rede social. Aí no Facebook, uma ex-ovelha minha que eu pensei que eu discipulei bem, que eu treinei bem, eu falei: Líbia, veja isso aqui. Eu fiquei chateado. A jovem senhora, ela foi para outra cidade, pastora Cristiane, ela postou assim, né? E eu batizei essa mulher, nós discipulamos essa família. Aí ela postou assim: eu estou aqui e hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, que ela é da Umbanda. Tudo bem, qualquer religião, temos que ter amigos de todos os lugares. Mas ela coloca: a minha amiga da Umbanda, ela é espírita, também kardecista. Tudo bem, todas as religiões. Aí ela falou assim, pastora Cristiane: a minha amiga me disse que o meu pai está do meu lado todos os dias na minha casa. Ai, como eu me emocionei. Eu disse: Líbia, o pai dela morreu há 20 anos. E ela está dizendo que o pai dela está na casa dela. Ela não lembra o que a gente ensinou. Hebreus diz que aos mortos está ordenado morrer. Depois da morte, segue-se o juízo. E ela não entendeu, ela acreditou que a alma do pai dela estava perto dela. Então, nós sabemos na Bíblia que após a morte as pessoas estão reservadas para a vida eterna, para o juízo eterno, mas não volta para cá. Mas a irmã falou que se emocionou porque o espírito do pai dela está dentro da casa dela, ou a alma do pai dela. E eu disse: meu Deus, cadê o conhecimento bíblico dessa menina? Então, queridos, eu espero que você não esteja curtindo coisas sem ter entendimento das coisas de Deus. E eu queria, por favor, convidar você para abrir a Bíblia no livro de Oséias, no Velho Testamento. Eu queria falar sobre conhecer a Deus, a coisa principal. E eu queria compartilhar com você 2 versículos de Oséias. Primeiro, Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu vou ser bem objetivo, mas eu oro a Deus para que todos aqui busquem um crescimento de conhecer mais a Deus. Veja aí na sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6, quem achou diga Jesus. A palavra de Deus diz assim, eu estou lendo a Bíblia NVI. A palavra diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus. Repete comigo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vire a página bem rapidinho, capítulo 6, versículo 3. Eu quero ler o capítulo 6, somente o versículo 3, e eu já passo a palavra que está no meu coração para você. Oséias 6, 3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Por favor, repete só essa frase comigo: conheçamos ao Senhor, nos esforcemos por conhecê-lo. Amém. Somente até aí. Guarde essa palavra no seu coração. Queridos, deixa eu colocar aqui uma frase inicial para todos nós que estamos aqui, que não é minha, é do pastor Tozer, que morreu, que viveu há 100 anos atrás na América. O pastor Tozer disse assim: aquilo que vem à sua mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Os pensamentos que você tem sobre Deus, o conhecimento que você tem sobre Deus na sua mente tem tudo a ver com o que você é hoje, com o que você vive, com o que você faz. Os pensamentos dessa igreja sobre a pessoa de Deus é que faz surgir uma adoração verdadeira.
Então, uma igreja profunda, um membro de igreja que tem segurança em Deus, ele pensa corretamente sobre Deus. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras sobre esse texto que eu acabei de dizer para você. Há 100 anos atrás, homens e mulheres de Deus, não só há 100 anos atrás, eu diria, por exemplo, eu sou batista, então eu nasci numa convenção, né, após a renovação espiritual, milhares de crentes no Nordeste e no Brasil saíram de uma igreja tradicional. Por causa do batismo com o Espírito Santo, eles então tornaram-se igrejas renovadas. Mas escuta, talvez há 30, 40 anos atrás, havia um zelo pelas Escrituras, havia uma paixão por buscar a Deus e conhecer a Deus, que era uma paixão, que era um estilo de vida. E hoje todos nós estamos percebendo a igreja se alargando nessa cidade, né? Lá em Petrolândia, nós estamos no sertão, a igreja está se espalhando, mas a gente percebe o quão simples e quão frágil é a igreja em todos os lugares, né? Nós estamos perdendo, por exemplo, um espírito de reverência e de temor. A vida no Espírito, Tiago, a vida no Espírito está cada vez mais difícil. A gente ensinar para ovelhas e membros de igreja a viver uma vida com um senso de presença de Deus. Sabe, essa expressão, não é? Sensus divinitatis. Os pais da igreja, eles falavam que em todo lugar o cristão devia ter o senso da presença de Deus. Esse temor, essa reverência, sabe, de não desagradar a Deus, de ter uma vontade de caminhar em santidade. Então, esse senso da presença de Deus parece que está se tornando banal na nossa geração. Milhares de meninos e meninas, e homens e mulheres de igreja, eles assim, um dia desse eu fui visitar uma pessoa lá da minha cidade, e eu achei, a gente não vai idolatrar o livro, sabe, irmãos, mas pastora, eu fui visitar uma senhora, e a Bíblia estava, assim, deixa eu colocar assim bem, a Bíblia estava no chão, estava lá o rack da mulher, a televisão, tudo arrumadinha, bonitinha, e a Bíblia quase embaixo do rack, jogada no chão. Aí, enquanto eu conversava com ela, eu sim, tá. E eu peguei a Bíblia e fiz assim, ó. Limpei e botei na mesa. Parece até um pouco mal educado, né? Mas eu fiquei chateado também. A mulher cristã lá, congrega numa célula, a Bíblia jogada no chão. E hora por outro você vê gente que não tem zelo, que não tem, nos cultos, eu espero que ninguém esteja mascando chiclete, tá? E eu não quero repreender você não. Mas meu Deus, até que na hora do louvor dá para mascar um pouquinho, né? Tá louvando, mas imaginei eu pregando e você aí, mastigando chiclete. Sei lá, eu acho que não combina. Porque é um momento tão assim, tão reverente, não é? A Bíblia diz assim, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Então assim, a gente não é idólatra do templo, mas o momento de culto é um momento tão bonito de adoração, onde a gente se encontra com Deus. Então assim, rede social, a gente usa celular mesmo para ligar a Bíblia, mas você já pensou, um monte de gente sentada aí e vendo Facebook, vendo mensagem de Instagram, foto no Instagram, enquanto a gente está buscando a Deus aqui e falando das coisas de Deus. Então pastora, às vezes na nossa geração, um desleixo com o conhecimento de Deus, com essa expressão, sensus divinitatis. Os pais da igreja, Agostinho, 1000 anos atrás, ele falava sobre as pessoas que conhecem a Deus, eles têm um senso da presença de Deus. Então tudo é sagrado, não somente o culto, mas as minhas roupas, a maneira como eu encaro a vida, o meu namoro, o meu casamento, tudo é sagrado, porque eu ando na presença de Deus todo dia em nome de Jesus. Então, queridos, conhecer a Deus, eu diria que é a doutrina, que é a coisa que pode fazer a diferença na adoração dessa igreja, nas nossas células e em todas as coisas da vida, tá? Eu repito a frase do Tozer, ele diz, aquilo que a nossa mente pensa em Deus, aquilo que vem à nossa mente quando pensamos em Deus, é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos.
Então, a forma como você encara a Deus tem tudo a ver com a sua vida, tá? Você acha que Deus é o velhinho, né? É o Deus Papai Noel que te presenteia com tudo? É essa a visão que você tem de Deus? Tem crentes que pensam assim: eu oro, eu peço, mas não conhece nada dos atributos de Deus. Então, chegou a hora, queridos, nessa geração, de nós nos tornarmos um povo que conhece a Deus. E eu li para você hoje aqui, é um texto denso. Se você tiver fome de Deus, leia Oséias todo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fala sobre algo que não é comum. Deus chamou o profeta, reino do norte, 760 antes de Jesus. Deus chama Oséias. Oséias profetizava no norte, em Samaria. Ele foi contemporâneo de Isaías, que profetizava no sul. Então, Adalto, Deus fez algo que ele nunca fez em toda a história. Ele pediu para esse homem, esse profeta Adriel, casar com uma prostituta. E é chocante você pensar assim: como Deus mandou ele? Deus queria que o próprio Oséias fosse uma pregação, sem palavras, só com a vida dele. Então o Oséias obedece, casa com a Gomer, a prostituta. E Deus está dizendo para Israel: eu sou esse homem apaixonado, que amo vocês. Inclusive o livro de Oséias, o grande tema não é o adultério, é o grande amor de Deus. Um Deus amoroso, ele se relaciona com uma nação que o trai, que adultera. O povo de Israel é aquela Gomer, é aquela mulher que sai do prostíbulo, vai viver com esse homem apaixonado. Mas você leia, por favor, o capítulo 3, depois que ela novamente abandona o Oséias, ela volta a se prostituir, e Deus mais uma vez diz: vai lá, prova que você ama, perdoa Gomer. E depois dele ter gerado 3 filhos, e cada filho tem uma sentença, tem uma palavra. Eu não tenho tempo aqui, mas é só para dizer a você que em cada filho que Gomer tinha, Deus lançava uma palavra para Israel. Mas é lindo no capítulo 3, quando a Bíblia diz que Oséias vai lá, e com 180 gramas de prata, com o dinheiro dele, ele já tinha tirado ela do prostíbulo, ele já tinha casado com ela, dado dignidade. Mas mais uma vez, ele pega prata, ele pega 1,5 barril de cevada, compra aquela mulher que já era dele, e traz de volta a ela e diz: olha, eu continuo te amando, você é a minha mulher. Então o que é que Deus está dizendo para todo Israel? Apesar das mancadas de vocês, apesar dos pecados de vocês, eu vou amar vocês por toda a minha vida. Então esse profeta, ele ilustra Deus. E a questão toda aqui é: pastor, o que é que Deus quer nos dizer através de Oséias? Eu quero compartilhar aqui algumas coisas que Deus falou ao meu coração. Repete comigo, por favor. Deus deseja se relacionar conosco de forma verdadeira. Então, primeira coisa, Deus não suporta a aparência de relacionamento. Nós podemos nos relacionar superficialmente. Talvez alguns casais, alguns casamentos estão ruindo por falta de uma paixão verdadeira, por falta de uma sabedoria para se relacionar. Deus não admite isso. Ele diz no capítulo 6, eu não li todos os versículos, no versículo 6 Deus diz assim: eu desejo misericórdia, eu não desejo sacrifício, eu quero conhecimento de Deus e não holocaustos. Então Deus está dizendo: eu quero te conhecer, eu quero que você se exponha, eu quero falar ao seu coração, eu te amo de verdade, eu quero me relacionar com você. Então o livro de Oséias é um livro que fala do desejo que Deus tem de conhecer você, dele se deixar revelar para você. Queridos, todos nós estávamos perdidos, não tem como conhecer a Deus, mas a Bíblia diz que Ele se deixou conhecer. Ele tornou-se carne, não é? Eu cito para você aqui, por exemplo, Jeremias 24:7. A Bíblia diz: e eu lhes darei um coração capaz de me conhecer e de me compreender. Então é o próprio Deus que inclina seu coração a querer a Ele. Você lembra como você chegou nessa igreja? Como você chegou até aqui? O Adalto estava me dizendo sobre a experiência dele.
certamente a esposa, a Rosana, um monte de gente orou por ele. Mas Adalto, como Deus te atraiu foi diferente de mim. Todos nós fomos atraídos para Deus. Então, queridos, Deus deseja nos conhecer e nós devemos conhecê-lo. Então deixa eu compartilhar com você aqui uma outra coisa aqui que eu acho interessante falar isso agora. Escuta bem. Qual o nome da sua noiva, Adriel? Beatriz. Bia. Então escuta, eu conheço Beatriz de vista, porque ela namora o boyzinho, ela já teve uma vez lá em Petrolândia. Eu conheço ela de vista, então eu posso dizer que eu conheço Bia de vista. Mas não é um conhecimento profundo. Eu não moro na mesma casa que ela. Então escuta, conhecer a Deus, queridos, na Bíblia é muito mais do que um conhecimento sobre Deus. Preste atenção, conhecimento sobre Deus na Bíblia tem a ver com uma palavra hebraica chamada iada. Repete comigo, iada. Então escute, o nosso português, a gente fala assim, eu conheço fulano. A gente fala que conhece fulano como conhece a esposa, do mesmo jeito, é a nossa palavra portuguesa. Eu conheço fulana, mas no hebraico não é assim. Quando a gente diz assim, para eu falar da minha esposa, eu posso dizer para vocês, eu sou casado com ela. Aí você vai entender que é um conhecimento mais próximo. Então escuta, quando a Bíblia diz assim, conheçamos ao Senhor, né? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é um conhecimento de saber que Ele existe, não. Esse conhecimento que Deus existe, todo ser humano tem em Garanhuns. Em todo o Brasil as pessoas sabem da existência de Deus. Então a gente tem que sair desse nível e partir para um próximo nível. É o conhecimento, repete comigo, intimidade. Então tem a ver com proximidade. Então tem a ver com algo intencional. Eu quando conheci Líbia no seminário, eu então me apaixonei, eu namorei, nós caminhamos juntos e nós nos casamos, geramos filhos. Eu conheço Líbia, nós moramos juntos há 25 anos. Então, sobre Deus, não basta você saber que as Escrituras é um livro sobre Deus. Não basta isso. Você precisa se relacionar com Ele de tal maneira que a Bíblia se torne cartas de amor para você. Não basta você vir à igreja. A pastora nos dirigiu aqui um tempo de intercessão e nós levantamos as mãos e oramos por Garanhuns, e isso é muito bom aqui, mas lá no seu quarto, no seu canto de oração, o conhecimento de Deus pode te levar a rir, a se relacionar, a chorar, a ter proximidade com o Criador. Então eu percebo, queridos, que todos nós que estamos aqui devemos colocar como algo principal das nossas vidas, além de ser membro dessa igreja, além de congregar nessa igreja, além de estudar às vezes a Bíblia, eu preciso conhecer a voz de Deus. Eu preciso me relacionar com Ele de verdade, e isso vai gerar em nós benefícios. Por que é que algumas pessoas estão entristecidas dentro da igreja? Eu fico me questionando, Adriel. Existe depressão, existe ansiedade, todos nós estamos sujeitos a problemas emocionais. Mas escute, milhares de pessoas podem estar em crises porque ainda não têm um conhecimento do Espírito Santo. Ele cura, o Espírito Santo nos alegra, o Espírito Santo nos dirige. Ele é uma pessoa divina que mora dentro de você. Então milhares sem descartar tratamentos psicológicos, psiquiátricos, sem descartar nenhum modo terapêutico, mas o Espírito Santo é o melhor de Deus dentro de nós. Então milhares de pessoas não curte a presença de Deus, não sente prazer nas coisas de Deus, porque desconhece a pessoa de Deus. E eu queria, não de forma superficial, mas dizer para você, apesar de não ter um conhecimento profundo sobre Deus, eu sei que Ele é o Rei e Senhor da minha vida. E eu sei que por causa dEle, eu posso melhorar o meu casamento, eu posso ser um pastor melhor, eu posso ter uma vida melhor, por causa do conhecimento de Deus. Então, todos que aqui estão, né?
eu estimulo a pedir ao Senhor uma direção para esse conhecimento. O John Piper, um outro pregador americano, ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Repete comigo. Deus é mais glorificado na minha vida quando eu estou mais satisfeito nele. Então nós temos que encontrar esse caminho. Jesus falou que ele tinha uma alegria que nos deixaria completos. Então, queridos, eu quero essa alegria. Eu quero aqui no culto CCA derramar o meu coração na presença de Deus e segunda-feira estar cheio da presença do Senhor. Eu quero que o conhecimento de Deus, que pode vir aqui através dos meus pastores, através da adoração, eu quero tudo isso aqui. Mas segunda-feira de manhã, eu quero a presença de Deus lá em casa. Eu quero conhecer a Deus todos os dias da minha vida. Então eu quero essa alegria. Agostinho de Hipona, ele disse: ó Deus, os nossos corações estarão inquietos até que encontre descanso em Ti. Então, milhares de situações ruins das nossas vidas poderiam ser evitadas se tivéssemos mais conhecimento de Deus. Algumas pessoas se metem em relacionamentos perigosos porque desprezam o conhecimento de Deus. Algumas pessoas vão se meter em enrascadas financeiras porque não aceitam a direção de Deus para as suas vidas. Então, eu posso dizer aqui, junto com esses pais da igreja, que o declínio do conhecimento de Deus nas nossas vidas é proporcional aos problemas que a gente enfrenta. Ou seja, quanto mais você não conhece Deus e apenas congrega, mais problemas você pode ter na sua vida pessoal. Você pode abençoar a sua vida conhecendo mais de Deus nesse lugar. Então, eu vou para uma pergunta-chave para a gente encerrar aqui. A pergunta-chave é: pastor, que coisas nós podemos fazer, não é? Quais são as coisas que a gente pode fazer que vão nos empurrar para o conhecimento de Deus? Eu falo sobre isso daqui um pouco. Só esqueci algo que eu quero compartilhar com você. Conhecer a Deus tem que ser algo intencional, tem que ser algo de esforço. Ninguém vai conhecer a Deus apenas visitando o CCA ou ouvindo seus pastores. Isso é parte do conhecimento. Declare comigo: eu preciso me esforçar. Então eu queria que todos aqui se lembrassem como surgiram os nossos relacionamentos. A gente partiu para paquera, a gente partiu para cartas. Na época, né, a galera do passado mandava cartas. Hoje é muito rápido, são mensagens, são figurinhas, são coraçõezinhos. Mas você foi à conquista. Um dia você marcou encontro e você foi conhecendo. Todos nós que vivemos uma vida como casal, como família, tem uma história de intencionalidade. Ninguém gera filhos pensando em gerar filhos, não é assim. Acontece um relacionamento e uma coisa objetiva. Então, queridos, não dá para conhecer profundamente a Deus, sem que você gaste tempo com essa pessoa maravilhosa. Então eu oro por você e oro por mim, para que todos nós que estamos aqui, da mesma maneira como você que é um microempreendedor, você que ganha dinheiro, como é que a gente ganha dinheiro? A gente acorda de manhã, a gente programa e a gente vai em busca de dinheiro, e nós ganhamos dinheiro. Como é que as moças chegaram à faculdade? Como é que você conseguiu uma formação superior? Você enfrenta um vestibular, você enfrenta uma seleção, você põe força nisso, você estuda. Como é que alguém fala um novo idioma, inglês, francês? Você passa tempo pensando, balbucionando palavras, você põe força nisso. E por causa disso, casamentos surgem, empresas surgem, sucesso surge por causa desse esforço. Então, para ganhar dinheiro, precisamos nos esforçar. Então, para casar, a gente tem que se ajeitar. E para conhecer a Deus, não tem esforço? Você acha que há sentido nisso? Visitar uma igreja domingo, a semana inteira, eu não ponho foco, eu não ponho a minha mente nas escrituras, eu passo a semana inteira e eu não tenho momentos de silêncio, de busca silenciosa, e eu vou conhecer a Deus dessa maneira? Não, você não vai conhecer a Deus.
Você vai ficar capengando, e você vai depois culpar os pastores, vai culpar essa igreja, porque você não teve uma experiência. A culpa é sua, que você não investiu na coisa mais importante, que é a sua vida devocional. Olhe a frase do J. Parker, outro teólogo, esse não é americano, é inglês. Olha o que ele disse. O J. Parker diz assim: despreze o estudo de Deus, e você estará sentenciando a si mesmo a passar uma vida aos tropeços, a passar a sua vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Então escute aqui. Para você ter sucesso e ganhar dinheiro, você põe força nisso e você prospera. Quem quer perder 10 quilos aqui, ou não sei aonde, o que é que você faz? Força física, paixão por um esporte, você perde peso. Agora o J. Parker diz: não estude Deus, não pense sobre Deus, não se esforce em buscar a Deus, e você vai passar uma vida aos tropeções. Cai aqui, levanta aqui, você não vai firme numa direção, porque você fica girando num lugar religioso, e você não prospera com Deus, porque a culpa é sua. Você não está focando na coisa mais importante da sua vida, o Deus da sua vida. Diga para o seu vizinho: busque a Deus de verdade. Busque a Deus de verdade. Então, eu preciso me esforçar. Jeremias 29:13, moça, escute. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Então chegou a hora de continue ganhando dinheiro, continue sendo fiel ao reino de Deus, com a sua família, na sua igreja, continue cuidando da sua saúde, seja belo, seja saudável, mas por favor, não despreze a sua vida. Acorde um pouco mais cedo para orar, durma um pouco mais tarde para falar com Ele, mas busque o conhecimento de Deus. Busque o conhecimento de Deus. Ele pode salvar o seu casamento, Ele pode salvar a sua vida empresarial. Um homem e uma mulher que está andando com Deus e buscando a Deus, pode mudar todas as coisas ao seu redor. Eu encerro aqui, antes de dar 2 últimos conselhos para a gente encerrar. Eu quero só falar para você coisas que todos aqui já sabem. Pastor, o que eu faço? O que eu faço para eu aprofundar o meu conhecimento de Deus? 2 coisas que todos nós já sabemos. Repete comigo: estudar as Escrituras e claro, e orar a Deus. 2 coisas tão simples, mas você precisa fazer isso de forma sistemática. Para de ler versículo bíblico, leia livros das Escrituras. Há 27 anos, quando eu estava no seminário, para eu comprar um comentário bíblico, eu tinha que ir no centro do Recife, pegava um ônibus, ia na livraria, comprava um comentário bíblico para fazer um sermão. Hoje você tem na web livros incríveis de graça para você. Você pode dizer assim: eu vou ler o Evangelho de João com os meus pais, e você tem um comentário de J. Mayer, um dos melhores do mundo sobre João. Você tem de graça no YouTube, John Stott, 10 sessões sobre Romanos, e você vai ficar extasiado com o conhecimento sobre a carta de Romanos. Ele diz que é a carta mais bela, mais profunda da Bíblia, e está tudo na sua mão. Então, estudar as Escrituras de forma sistemática. Não precisa você ser teólogo, mas você tem que saber para quem aquela carta foi escrita, qual o propósito daquela palavra, e você se encher disso, e aí as palavras remas, a palavra revelada vai surgir para você. Por que muita gente não se interessa pela Bíblia? Porque lê como se lê um jornal, e não é assim. Você tem que preparar o ambiente para ler a Bíblia. Encontre um ambiente silencioso, prepare-se para a leitura, ore a Deus: Senhor, fala comigo, e você leia capítulos da Bíblia, e medita, e o fogo da presença de Deus vai falar com você. Então estude as Escrituras, não perde, Tadeu.
Aqui é o lugar da palavra pregada. Então você é firme na igreja, estudando a Bíblia, e com apoio de discipulado e comentários poderosos, a sua mentalidade vai começar a pensar nos pensamentos de Deus. Milhares de cristãos com pensamento derrotados, porque não enxertam os pensamentos de Deus. Milhares de crentes viciados em pornografia, porque não tem a mentalidade de pureza e santidade. Como que nós vamos encher nossa mente de pureza e santidade sem os pensamentos de Deus? Impossível. Como vamos nos levantar do fracasso financeiro se o que a gente está repetindo é o que os pais disseram para a gente, e a gente não enxerta os pensamentos de Deus? Então duas coisas me levam para conhecer a Deus: o estudo das Escrituras e uma busca verdadeira por Deus em oração. Queridos, se você parou de orar, por favor, peça ajuda, chame alguém para orar com você, mas não pare de orar, porque as pessoas que param de orar começam a pecar. É assim, todo mundo que para de orar começa a pecar, e todo mundo que ora para de pecar. Então é simples assim. Você quer saber o melhor caminho para a sua vida? Comece a orar, né? Oração na igreja, oração na célula, e o mais importante, no seu quarto, no seu secreto, encontre uma maneira de orar. Escute mensagens do Hernani Santos, escute o pastor Eibe, tem muita gente boa que ensina sobre oração. Escute seus pastores e renovem sua vida de oração, porque você pode estar desviado se você não ora no seu modo particular. Milhares de crentes congregam, mas não oram, estão desviados dentro da igreja. Então, como é que eu conheço a Deus, pastor? Eu conheço a Deus buscando-o de verdade pelas Escrituras, e todos os dias em oração, apaixonado pelo Espírito Santo. Isso pode mudar toda a nossa vida. E em último lugar, pastor, o que é que eu vou ganhar sobre o conhecimento de Deus? O que é que eu vou ganhar com isso? Eu encerro aqui falando duas palavras. Por favor, abra a sua Bíblia, Daniel capítulo 11, versículo 32. Pastor, o que é que eu vou ganhar? O que é que tem a ver comigo o conhecimento de Deus? Eu vou lhe falar que quando nós buscamos o conhecimento de Deus, nós nos tornamos um povo forte. Daniel capítulo 11, versículo 32. Quem achou, diga: Deus é forte. Mas não é só Deus, é você. Olha o que a Bíblia diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Diga comigo: eu sou o povo de Deus, e eu crescerei forte e ativo. Sentado, ofereça um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Então, de onde vem a força do CCA? É do pastor Marcos. O pastor Marcos e a pastora Cristiane, eles são fortes, não são tanto quanto vocês imaginam. A força dessa igreja vem do conhecimento do Senhor. Quanto mais vocês conhecem a Deus, quanto mais vocês se apaixonam pelas coisas de Deus, mais essa igreja vai conquistar em nome de Jesus. Então, o segredo de acabar com doenças e com miséria e com outros problemas é conhecer ao Senhor. Daniel disse: é Ele que levanta reis e governadores, é Ele que domina sobre a história. E o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e ativo nessa terra. Então eu oro a Deus para que você se torne forte pelo conhecimento de Deus. E em último lugar, por favor, fique de pé, abra sua Bíblia, João 17, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz, olha o que vai acontecer com você. João 17, versículo 3. Repete comigo: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. O que é que acontece, pastor, comigo? Quando eu conheço a Deus, você tem certeza da vida eterna. É a única maneira, moça, de você dizer: eu tenho certeza que eu vou para o céu.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo está comigo, porque eu conheço a Deus, eu conheço Jesus. Você canta aqui, eu quero conhecer Jesus, e você conhece Ele na sua casa, e você se torna o quê? Você tem certeza de vida eterna. Queridos, vamos orar, para que nós consigamos levar para os nossos filhos o conhecimento de Deus. Eu tenho 2 filhos, João e Amanda. Todos os dias eu e Líbia, a gente fala sobre Deus. Mas muito mais do que ouvir sobre Deus, eles precisam conhecer a Deus. Você fala para o seu pai, você fala para o seu amigo no trabalho sobre Deus. Isso não é suficiente. Ore a Deus, para que ele tenha uma experiência com Deus. Curve a sua cabeça. Se você estiver do lado da sua mulher, do seu filho, alguém da sua família, dê a mão a essa pessoa. Se você estiver sozinho, põe a sua mão no coração. Eu oro a Deus, para que o desejo de conhecer a Deus venha sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus.